Passou rápido a noite e logo amanheceu. Estávamos com um gostinho de quero mais. Porém, naquele dia foi morto um jovem em um bairro próximo, logo de manhã. Manhã de um domingo sinistro. Após ficar dentro de todas as notícias sobre o assassinato daquele jovem, eu e Bibi voltamos a encontrar o seu Camilo e o Drezen. Esse é um dos trechos de A Sala Secreta, capítulo 6 do livro O Cemitério Misterioso, escrito pelo Gustavo Tamanho Martins, que nos brinda com a sua presença aqui no Café com Letras desta semana. A quem eu saúdo, Gustavo. Muito prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Fábio. É um prazer, é todo meu. Eu imagino que tenha pronunciado direitinho. É Tamanho mesmo? É Tamagno, é? Mas tem bastante... Tamagno Martins. Isso. Então, Gustavo, temos aqui uma trama costurada a partir de dois irmãos. Isso. Que tu usas como pano de fundo a ideia de uma aventura percorrendo cemitérios, se envolvendo muitas vezes na tentativa de descobrir algumas tramas, assassinatos, o porquê da morte dessa ou daquela pessoa. E depois nós vamos mergulhar no decorrer do programa na história, que teu objetivo vai muito além do puro e simples fato daquele enredo, digamos assim, superficial do livro. Depois as pessoas vão entender que é um sentido muito maior do que isso. É mais ou menos por aí? Sim, eu quis criar uma história mais ou menos de suspense, aventura, né? Para as pessoas se agradarem, porque o objetivo principal era colocar mensagens que as pessoas aproveitassem a vida ao máximo com as pessoas que elas amam, né? Só que se eu colocasse mensagens soltas, as pessoas não iriam realmente se agradar se fossem só mensagens soltas. Então eu quis criar um enredo em cima disso. Um enredo para as pessoas se agradarem mais e ao longo da trama elas vissem as mensagens que eu quis deixar. E essa ideia dos irmãos percorrerem cemitérios, isso não é tão usual, né, para amigos, enfim, adolescentes irem atrás disso. Por que essa escolha desse cenário? Que no primeiro momento poderia ficar macabro, mas que na tua história acaba soando até de um ponto de vista mais engraçado, divertido, assim. Eu usei o cemitério como também porque eu usei o tema da morte. A morte é um tema, eu usei o tema que é um tema que as pessoas evitam falar sobre. Então eu quis chegar a esse ponto porque as mensagens são em cima disso, em cima da morte. E daí o cemitério, como tem uma citação no livro, que o cemitério foi dito por um doutor um tempo atrás que o cemitério é o lugar mais rico do mundo. Porque lá estão sonhos que não foram realizados, livros que não foram escritos, músicas que não foram compostas. Então eu escolhi esse tema porque para mostrar que realmente no cemitério é um tema realmente importante, porque as pessoas veem a morte só depois que ocorre e não aproveitam a vida. Aproveitando isso, a suspeita de como seria a morte ou do que aconteceria depois, isso acompanha as pessoas desde o início, né? E todo mundo tem essa certeza de que o dia vai morrer, mas causa pânico, dúvida e tal. Tu observaste muita essa inquietação muito em crianças e adolescentes para também inspirar essa história? Eu me inspirei bastante em mim e minha irmã, que é Augusto sou eu e daí Érica seria minha irmã também, que é mais ou menos a idade bem igual, é bem parecido. E daí eu quis, como a gente gosta bastante de aventura, eu quis botar assim, isso porque as crianças hoje em dia também gostam bastante de uma aventura, dessas coisas de descobrir coisas novas, porque basicamente as crianças e os jovens hoje são os mais que querem descobrir coisas novas. Então eu quis colocar esse tema mais com as crianças e os jovens, mais para abranger assim a curiosidade das pessoas. Sim, e na trama que nós estamos tratando especificamente, só para eu tentar lembrar os nomes, o Augusto e a Érica. Especificamente do Augusto e da Érica, que são os protagonistas aqui na história, eles têm inclusive a pretensão em dado momento de tentar chegar ao que aconteceu com aquela pessoa que morreu. Quer dizer, é um negócio impressionante tentar descobrir a história. Muitas vezes o que se vê ali, tradicionalmente, as pessoas que vão pelo menos a cemitérios, ou que visitam, ou que já viram as imagens, a lápide ali, quando nasceu, uma frase ou outra e tal.
Para nós não contarmos assim exatamente a história toda, né? Porque as pessoas têm que se provocar a ler o livro, né? O que tu poderias, assim, do ponto de vista do processo criativo, antecipar na construção dos dois personagens a fim de descobrir o que aconteceu com aquela pessoa que está lá enterrada? Então eles acharam aquele cemitério, nunca tinham visto, até foi inspirado porque eu mesmo vi um cemitério que eu nunca tinha visto, por isso que deu a origem à história. E aquele cemitério era diferente dos convencionais, porque ele aparecia, às vezes não aparecia, e como o Augusto e a Erika passavam, eles viram aquele cemitério e quiseram investigar o que estava acontecendo com aquele cemitério, porque ele não era comum. Então eles quiseram entrar na investigar o cemitério, quem cuidava e também algumas das pessoas que estavam sepultadas lá. Eles quiseram investigar externamente. Em dado momento é levantada inclusive a dúvida se alguns de fato estariam mortos. Por que isso? O conceito de morto para além do próprio corpo ali? Então eu quis colocar com a pessoa morta porque realmente no final do livro, eu não vou contar a história, mas no final do livro realmente deixa uma dúvida, porque tem variados pontos de vista. Então eu deixo uma dúvida se realmente está morta ou não, porque pode ser ou ela veio ou só deixou uma lição, aquilo aconteceu, realmente não aconteceu, realmente para colocar a mensagem em ênfase, para deixar que a mensagem realmente seja o que está realmente em destaque na história. Quando eu cito ali o Augusto e a Erika, pressupõe-se que o Augusto é que está contando a história, né? E em primeira pessoa, principalmente na largada do livro. Como é que tu observas isso, aquele contador de histórias ao mesmo tempo participativo? Que não é o conto de fadas ali e tal, que tem um narrador distanciado que simplesmente ou conheceu a história ou fica ali na ideia de que vai passar adiante. Nesse caso, não. Ele conta o que aconteceu, o que está acontecendo e vai evoluindo passo a passo, mas sempre com aquele narrador participativo. De onde que tu tiraste inspiração para conduzir essa forma de narração em primeira pessoa e que não é tão simples, porque não é simplesmente dizer o que aconteceu comigo, é uma história progressiva, né? Então, achei melhor ainda eu mesmo criar a história como ele estivesse contando, porque às vezes é melhor a pessoa que vivenciou aquilo contar a história realmente do que vir de terceiros. Então eu achei melhor que ele contasse então a história, e daí ele já podia contar detalhadamente o que aconteceu realmente do ponto de vista dele. Porque se fosse de externos, daí não teria como que tu sabe dos detalhes. Para ele saber os detalhes, então ele realmente contou do ponto de vista. Então agora vamos chamar, como a gente sempre faz, as dicas do autor. No quadro das dicas do autor, eu vou pedir que o Gustavo, agora dando um tempo nos comentários a respeito do Cemitério Misterioso, que é o foco, o livro da edição desta semana do Café com Letras. Gustavo, que autores, que livros, o que tu tens lido que por um motivo ou outro te inspiraram a chegar nessa história aqui, o teu primeiro livro? Então, eu sou uma pessoa eu leio de tudo. Eu tento ler de tudo para mim ter uma opinião formada de diversos assuntos. Eu tento ler crônica, poesia, romance, eu tento ler um pouco de cada coisa para mim ter um pouco de conhecimento a mais. E eu vejo que os jovens hoje, eles leem, só que eles leem apenas o que eles gostam e não saem daquilo. A maioria. Eles lêem aquilo apenas que eles gostam e, né, as outras coisas daí não saem. Então, eu gosto bastante de leituras nacionais, que eu acho que o nacional não perde nada para o estrangeiro, porque eu acho que realmente a gente deve apreciar a cultura daqui. Eu leio bastante o Flávio Luiz Ferrarini, que é uma simplicidade, ele é ali de Flores da Cunha. Eu tive contato com a família dele, uma simplicidade, até
quis deixar no meu livro uma simplicidade, os mais simples, as coisas mais simples, que as grandezas da vida estão nas coisas mais simples. Então eu quis, o Flávio Luiz Ferrarini, os livros dele, e tenho também que, tudo que eu escrevo, eu tento deixar uma moral da história, né? Então tudo que eu escrevo, eu tento deixar uma mensagem. E um dos livros que eu mais gosto é o Fábulas do Paulo Coelho, que ele cada historinha ele deixa uma moral, que é mais ou menos que tudo que eu escrevo eu tento deixar uma mensagem, uma leitura construtiva, uma leitura que edifica, e não apenas só mais uma leitura. Então eu pego uma essência de cada leitura que eu faço. A propósito disso, Paulo Coelho, membro da Academia Nacional de Letras, muitas vezes alvo de preconceito, né? As pessoas, ele faz literatura de autoajuda, que vende fácil e tal. Esses tempos até um colega jornalista colocou no Facebook um pensamento do Paulo Coelho criticando o quadro político, enfim, a crise social pela qual o país atravessa, e aí dizia, para aqueles que duvidam que o Paulo Coelho desenvolva alguma ideia. Eu particularmente não curto muito, mas respeito e tal. É interessante quando tu citas aqui o Paulo Coelho. Eu não lembro, pelo menos recentemente, de algum autor chamar atenção para o Paulo Coelho aqui no Café com Letras. Aquele livro, porque basicamente eu achei bem interessante a forma que ele escreve. E como Fábulas sempre tem com animais e também tem a moral, é um livro que realmente me ajudou bastante, porque eu escrevo e eu sempre tento escrever, não só por escrever para deixar alguma mensagem, deixar alguma coisa que as pessoas, naquele momento que elas param para ler, também param para refletir sobre tal assunto. Então é bastante essa moral que eu achei no Fábulas. Ainda que prevaleça um tom mais infanto-juvenil e bem assim daquela ideia da criança ou do adolescente que está partilhando histórias, experiências e aventuras, ainda assim nós temos um aspecto macabro, o cemitério, a morte. Tu recorreste a alguma literatura do que a gente chama de gênero fantástico, ou da própria aventura, ou até romance policial? Tiveste assim alguma inspiração nessas áreas? Consegue dividir conosco alguma contribuição nesse sentido? Eu gosto bastante de suspense, mistério. Uma das escritoras, né, a britânica Agatha Christie, é uma das inspirações, uma das minhas leituras preferidas. Que não para, né? São aquelas sequências, um livro no outro. Livro. Aquela é a Agatha Christie, também o Stephen King, só que ele já é mais pro terror. As pessoas veem até a capa do livro, elas já acham que é um terror, algo assim muito... Não vai nada muito além. Até a capa, todo mundo já acha que é algo muito macabro, até também por se tratar do cemitério, algo polêmico por ser a morte, porque as pessoas evitam, e quando ela chega, surpreende. Então, aí é a única certeza da vida. Então, eu quis usar como um tema principal para dar todo o enredo da história. Pegando um dos trechos aqui, por exemplo, do capítulo 8, Documentos do Porão, tem uma parte que eu achei bem legal dos diálogos. A solidão, a dificuldade em perdoar, o ciúme e a inveja são as principais causas. Como William Shakespeare afirmou, os covardes morrem várias vezes antes da sua morte, mas o homem corajoso experimenta a morte apenas uma vez. É isso que eu estava tentando dizer no decorrer do programa. Quando as pessoas pensam que vão ler apenas um livro de aventura, tem ali um enredo, obviamente, a história, e quem tomar contato com o livro vai poder acompanhar, mas há essas pinceladas, essas largadas. Tu citas aqui, no caso, o conhecidíssimo escritor Shakespeare, há referências a filósofos, a tecnólogos, a pensamentos que vão jogando e expondo conflitos de sentimentos. Então, mal bem fica um recado também, né? Eu quis mostrar que além da minha opinião também tem filósofos, pensadores, escritores que também tinham mais ou menos o pensamento. Claro, eu não estou tentando impor que a minha opinião é a certa, né? Tipo, respeitar, mas eu estou mostrando que aquilo é o que eu acho e mais ou menos é entre a ideia daquelas... Por isso que eu faço ao longo do livro várias citações, que eu mostro que talvez aquilo que aquela pessoa que eu citei mais ou menos gira em torno daquilo
o que eu estou tentando expressar. Mais ou menos uma síntese do que eu estou tentando expressar. Como é que tem sido a receptividade a essas ideias? Tu ainda és um aluno de ensino médio, aos 17 anos de idade. No teu público, ou a partir dos lançamentos que tu tens feito ao longo deste ano, que é o 2017, é o ano do Cemitério Misterioso, imagino que ainda tem a Feira do Livro e tudo isso mais. Como é que tem sido a receptividade do pessoal com o qual tu convives, ou até adultos que daqui a pouco adquirem o livro para os seus filhos, que tem muita história, o livro infanto-juvenil eu vou comprar para o meu filho, daqui a pouco o adulto se interessa mais com o próprio filho. Tu já consegues ter o que na comunicação nós chamamos do feedback, o retorno? Sim, eu já tenho bastante retorno. As pessoas que leem já me enviam mensagem, já falam que gostaram bastante, porque não é apenas uma leitura. As pessoas param para filosofar sobre aquilo que eu tento deixar. Então, às vezes compra realmente, que nem tu falou, para os filhos, mas as pessoas acabam elas lendo, elas gostando mais e se envolvem mais e param para refletir realmente, que no tempo que a gente está, parar para refletir é bem complicado. Então, enquanto lê, para pensar sobre... E tu pretendes dar continuidade à trama, que o livro está organizado em capítulos, e até acho interessante, ele pode ser... é difícil classificar, né, enquadrar num gênero, mas o livro está organizado em capítulos, poderia ser lido até de forma autônoma, as histórias. O capítulo tem esse corte. Pretendes dar continuidade ou para por aqui? Já está em elaboração? Já tem textos prontos? Como é que está isso? Ao longo que as pessoas vão lendo, elas já estão me dando sugestões. Até não tinha, quando eu publiquei, não tinha pensado em... Porque era um dos meus sonhos sempre foi publicar um livro. Então, eu realizei. E daí as pessoas começaram a dar sugestão. Faz continuidade, talvez o Cemitério Misterioso 2, ou talvez Augusto e Erika em novas aventuras, em novos lugares, com novas pessoas. E também há possibilidades de eu criar uma continuidade, talvez Augusto e Erika com novas possibilidades, oportunidades de outros lugares também, além do cemitério também. E também eu estou escrevendo agora, eu comecei a escrever a história da minha avó, seria uma biografia. Mas é muito mais complicado uma história verdadeira do que uma fictícia, ao meu ver. Porque ali tu tem que contar tudo exatamente como aconteceu ali, usa da criatividade, da imaginação assim livre. Se tu te propuseres a um livro biográfico, sem dúvida nenhuma, a dificuldade vai ser muito maior pela questão documental, inclusive. Aí vai ter que precisar de mais fôlego, né? O caminho é um pouco diferente. Realmente, tem que sair da zona de conforto, porque realmente tem que fazer muita pesquisa, muito atrás de informações, falar com pessoas. E realmente, como não é minha avó realmente morou em 3 estados, então é algo bem superficial, tem que ir bem longe para conseguir bastante informação, Sem entregar o final do livro, mas para que as pessoas se familiarizem, ainda assim nós tentamos cercar aqui o enredo, os sentidos de alguns pensamentos, valores humanos que tu tentaste passar a partir do livro, mas eu gostaria de explorar aqui aí mais sintonizado com o título da obra, que é o Cemitério Misterioso. Nós vamos ter termos desvendar o enigma da morte, contatos com ossadas. Isso só é macabro para quem lê, né? E tem pessoas com medo de ler isso, que te questionam como mesclar essas terminologias e idealizar essa forma de contar a história de uma dupla de irmãos adolescentes. Tu te imagina daqui a pouco 2 jovens lá mexendo em tumbas e tal? Isso é bastante receoso para algo real, né? Eu tentei colocar isso de ossadas e, claro, ficou um pouco mais macabro, mas eu quis dar foco nisso para também, além das mensagens, dar uma ação, acontecer alguma ação na história para ficar mais interessante do que apenas uma história assim que aconteça abertamente reto, um conflito reto. Então eu quis colocar ao longo da história algumas coisas que fiquem mais interessantes, tipo as ossadas e isso, mas passar para o real, jovens
num cemitério com ossadas e documentos, como ali é meio mais macabro e não tão real também. Geram essas dúvidas, digamos assim. Eu fico lembrando lá, por exemplo, tem um livro do José Saramago, que até não é tão conhecido. Não é tão conhecido o livro, né? O Saramago, notável escritor português já falecido. Mas todos os nomes que o sujeito lá começa a revirar arquivos em cartório, ele era um servidor público de cartório, e aí vai atrás dos nomes, né? Olha os nomes lá, mas quem foi essa pessoa? Qual é a história? Daí o cara mergulha num universo completamente paralelo e vai constituindo o seu dia a dia, desvendar os nomes daqueles registros cartoriais. E aqui fazendo paralelo, os teus personagens vão lá, olham a tumba e tentam, digamos assim, desvendar. O que será que realmente aconteceu com essa pessoa e tal? Será que é necessário mesmo? Ou tem os que dizem assim, deixem os mortos quietos lá no lugarzinho deles e tal, não vão cavocar nisso. Então, no começo ainda eu já tinha feito ficha técnica dos mortos. Depois eu já tinha uns 13, mais ou menos, contando histórias diferentes sobre as mortes dele, como morreram e tal. Eu investigar muito mais, acabei colocando 2, 3 mortes que eu dei mais ênfase para não ficar tão assim dentro disso. Quando eu seguia ficar muitos personagens, não ia ficar entendível a história, porque ia juntar muitas histórias e isso não, particularmente não ia dar a entender o que realmente dava a história. Então, realmente eu fiz a ficha. As pessoas até não chegaram a comentar sobre os mortos, porque isso aí dá um ar de diferença na história, né? Tipo, não é uma história reta. Tem já entre os mortos a história deles, como morreram, né? Tipo, então é bem diferente. As pessoas não chegaram a comentar das histórias assim dos mortos. Ainda que esteja nessa fase preliminar de lançamentos, o que tu pode antecipar dessas histórias de mortes que seria interessante para quem está nos acompanhando, para não cometer aquele famoso spoiler? Eu esses dias me empolguei dos livros e quase que contei praticamente tudo. O autor me olhou assim, meio... Então, o que tu poderia fazer como uma síntese, digamos assim, dessas mortes que por um motivo ou outro, a dupla de irmãos tenta desvendar? Então, as mortes são diferentes uma das outras, como o coveiro, que os irmãos acham lá, ele já fica assim meio em dúvida, né? E os irmãos também, para ver se é confiável, aquele senhor depois cria uma amizade. Eles vão investigar algumas das mortes que estão no Dreisen, que é 13 em alemão, e isso faz com que as mortes sejam algo não tão importante, mas também que já as mortes próprias deixam uma mensagem. Por exemplo, deixa a mensagem assim de não se apegar muito aos bens materiais. Tem as mortes já que a gente usa muito do exterior, né? A gente olha para o exterior, para a beleza das pessoas e não para o interior, geralmente. Então as mortes deixam também, já deixam uma mensagem. Toda a história tenta deixar uma mensagem em tudo que acontece. Nós estamos nos encaminhando então, Gustavo, para a reta final do programa. Eu vou pedir que de forma breve tu faça tuas considerações, comente mais algum ponto. A gente ainda tem um tempinho até o encerramento definitivo do programa. Comente algum ponto que tenha ficado pendente, que tu acha interessante compartilhar com quem nos acompanha dentro do cenário da literatura, não necessariamente se restringindo só ao teu livro. Então, eu ainda acredito que a leitura é uma das ferramentas que vai mudar o mundo. Então, por isso que eu me inspiro em leituras, eu tento ler de todo tipo, tento apreciar a cultura daqui mesmo, e assim eu faço com que isso faça que cresça em mim e nas pessoas também, que as pessoas cresçam com essa modo de leitura em geral, com a literatura como cultura, como arte. Então é uma bem geral assim. Eu citei alguns pensamentos que aparecem de forma fatiada no decorrer do livro, quando tu te referes a pensadores e tal, até em epígrafe aqui no final. E é interessante, as epígrafes geralmente
costumeiramente vão para o início do livro. Aqui a epígrafe está mais na última página. Por exemplo, citas o Steve Jobs, o provérbio japonês e tal. Como é que foi o critério de escolha, tanto aqui das epígrafes, quanto de autores que aparecem no meio da trama? Quando tem aquelas paradas lá, eu citei, por exemplo, o exemplo do William Shakespeare, quando aparece, o Spencer, tantos outros que por um motivo ou outro aparecem. Que critério tu utilizaste? Eu peguei mais pelo assunto da menção deles, da citação, do que próprio autor. Eu via o autor depois que eu lia. Se isso for uma síntese do que eu estou mostrando, então eu peguei mais pelo assunto da frase, da citação deles. Peguei mais pelo assunto e não pelo próprio. Não foi uma escolha assim de, esse é mais importante ou não. Foi mais pelo assunto que eu escolhi para colocar aí. Então, mais uma vez, Gustavo, muito obrigado. Chegamos ao término de um Café com Letras, dedicado ao Cemitério Misterioso, livro recentemente lançado pelo Gustavo Tamagno Martins. Eu não vou conseguir a pronúncia do Tamagno, mas enfim, Gustavo Tamagno Martins, que nos brindou com a sua presença. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, eu que agradeço, é uma honra estar aqui no Café com Letras da TV Câmara. A honra foi toda nossa. Então, como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.